Por que temos que passar pela infância? Por que somos crianças? Como os pais responsáveis devem nos tratar e educar nesse período? O Espiritismo responde a essas três questões, essas três indagações, com bastante profundidade e, claro, lembrando a todos nós que somos almas imortais ou espíritos e que aqui estamos em mais uma encarnação, porque não podemos esquecer da reencarnação. E em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz essa indagação sobre por que passamos pelo período da infância, porque existe esse período aqui na Terra, e os espíritos respondem a ele que esse período é muito importante, mais importante do que podemos imaginar para o espírito reencarnado, que não sabemos quem é, quais são as suas ligações conosco, os pais, quais são as suas necessidades evolutivas. Não sabemos o que esse espírito, agora nosso filho, fez em existências passadas e qual é o histórico de envolvimento entre nós. Portanto, esse espírito, nesta nova encarnação, vai assumir um novo corpo que está em formação, com uma nova personalidade e poderá, então, no período da infância, ficar mais acessível aos bons conselhos e aos bons exemplos dos encarregados da sua educação, que são os pais, os avós, os tios, os professores. Então, o período da infância é muito importante. Claro que nós estamos lidando com um espírito de histórico milenar, mas que vem num corpo que está fragilizado, um corpo que ainda vai se desenvolver e que vai depender dos cuidados que os responsáveis terão com ele. E assim, ele começa a pensar como criança. É uma nova personalidade em formação. Por isso que a infância é muito importante. O espírito, embora o seu histórico milenar com as suas encarnações, ele está agora frágil, acessível e podemos então influenciá-lo através da educação. Então, a debilidade física no período infantil torna esse espírito, independente da sua bagagem, mais flexível para os esforços educacionais. E ele poderá, então, ter o seu caráter reformado. Lembrando aqui que quando falamos de caráter, nós estamos falando da promoção da educação moral. A educação que vai corrigir as más tendências que esse espírito ainda traz, mas que vai, por outro lado, reforçar as boas tendências. Ou seja, uma educação moral que vai combater o egoísmo e o orgulho, mas que vai potencializar a humildade e a caridade, as virtudes de uma forma geral, e vai proporcionar a esse espírito bons hábitos, que são os hábitos da colaboração, da solidariedade, do respeito ao próximo com os seus direitos, que vai fazer com que ele pense não apenas em si mesmo, mas também na sociedade, que é o pensar no bem-estar geral. E essa educação tem que iniciar na infância, nesse período em que o espírito está mais flexível aos bons conselhos, aos bons exemplos, a essas boas orientações e as corrigendas que precisam ser feitas em relação
as tendências de caráter que ele está trazendo. Então, é muito importante o período infantil para esse espírito e para nós que temos que educá-lo. E tem mais uma outra razão para a importância do período infantil na encarnação terrena. É que, assumindo esse corpo frágil, sendo uma criança, nós teremos o sentimento tocado. E poderemos então amar esse espírito no novo corpo e na nova personalidade, olvidando, esquecendo o passado, porque não sabemos quem ele é. Não sabemos o que fizemos com ele em existências passadas. Se já fomos vítimas dele ou algozes dele. Mas Deus quer que nos amemos. Por isso, esse espírito deixa o passado de lado para assumir então a nova personalidade num corpo frágil, dependente de cuidados, para que possamos, na atualidade, amá-lo, independente do que aconteceu entre nós em existências passadas. E vamos então cumprir a missão que nos é dada por Deus para religá-lo ao bem ou reforçar já as suas boas tendências no campo do bem, do amor e da caridade. É uma missão da qual todos nós, pais e responsáveis, responderemos perante a lei divina, como está lá muito bem colocado na questão 582 de O Livro dos Espíritos. E vale aqui também citarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, item 9, na belíssima mensagem de Santo Agostinho a respeito da ingratidão dos filhos, no capítulo sobre honrar a pai e mãe, que é um texto totalmente pedagógico, educativo e que precisamos ler, reler e meditar constantemente. Então, não percamos a oportunidade de trabalhar a educação moral com esse espírito que hoje está nosso filho, ou nosso neto, ou nosso sobrinho, ou nosso aluno, exatamente nesse estágio em que ele se encontra como criança, porque é nesse estágio da presente vida terrena que ele pode ser encaminhado para o bem, pode ter as suas más tendências corrigidas e reforçadas as suas boas disposições de caráter e para formatar consigo mesmo bons hábitos. Tudo isso é a educação moral do espírito imortal que todos nós somos e que vamos depois continuar esse trabalho na vida futura que nos aguarda, que é a vida espiritual, a verdadeira vida. A educação moral na infância é essencial se queremos ter uma humanidade melhor.